Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia e Filosofia da Escola Arte CEP. Queridos, hoje a gente vai iniciar aí o caderno 3, tá, de Geografia. Essa semana que nós retornamos, agora iremos iniciar. A página é a página 182, tá? Para que nós possamos aí trabalhar. Eu queria convidar você a pegar o seu livro, seu caderno, abrir na página 182. E claro, se tiver alguma observação a ser feita, você já anota e tira sua dúvida por e-mail, né? Você pode me enviar um e-mail, você já tem aí o meu e-mail que eu disponibilizei lá na Agenda Edu, certo? Então vamos começar a falar sobre isso. A gente falou, por exemplo, nas aulas anteriores sobre a Europa, né? No caso, no módulo anterior, nós falamos sobre a economia rural da Europa, como é que a economia ela se estabelecia nos principais tipos de produtos que eram produzidos, o impacto, por exemplo, da mão de obra lá no meio rural, se é uma mão de obra mais familiar, se é uma mão de obra mais voltada para o setor aí terceirizado, né? São pessoas contratadas e a gente viu aí algumas características relacionadas a isso. Hoje nós vamos ver, através deste módulo, né, que é o módulo aí na página 182, módulo 9 do caderno 3, nós iremos ver o setor industrial, certo? A economia industrial da Europa, como é que ela se deu? Você sabia, por exemplo, que o primeiro continente a passar pelo processo de industrialização foi a Europa? Sabia, né? Tenho certeza que sim, pessoal. Por que foi o primeiro? Porque foi lá que começou uma coisa chamada Revolução Industrial. Muito bem, foi lá mesmo. Inclusive no final do século XVIII. Isso é meio que não, né, pessoal? De certeza. No final do século XVIII, houve o quê? Houve aí uma intensificação dessa revolução, tá? Ela iniciou ali no meio do século XVIII, mas foi lá no finalzinho do século XVIII que teve um boom, né? E começou ali na Inglaterra, claro, Europa, e não foi de forma, digamos que, imediata. Esse processo de industrialização não foi de forma imediata em todo o continente, nem nos continentes próximos, porém foi gradativo e determinadas regiões vieram com mais força, outras nem tanto, né? Então, determinadas regiões tiveram industrialização ali já com mais facilidade, outras nem tanto. Professora, toda a região do país hoje, do país não, do mundo, é industrializada? Pessoal, não, né? Ainda existem continentes que tem países que não tem muita industrialização, não tem industrialização expressiva, certo? Que é um exemplo? África, certo? Existe ali alguns países que não têm tanta expressividade na questão de industrialização. Brasil é recente esse processo de industrialização, certo? Década de 70, né? 1950, 60, 70, um processo aí de industrialização, ou seja, não faz tantos anos assim que a gente começou. Diferente da Europa, século XVIII, pessoal, certo? Então tem aí uma grande diferença, ok? Muita diferença, né? Então vamos continuar aqui. Coloquei para vocês uma imagem do livro de vocês. Claro, todos os slides, quando eu faço, tem como base o material ângulo, o material do livro de vocês. Na Europa, localizam-se as mais antigas áreas industriais do mundo, pois foi nesse continente que teve início a Revolução Industrial. O processo de industrialização começou na Inglaterra, no final do século XVIII, espalhou-se para outros países do continente e, algum tempo depois, chegou aos Estados Unidos e ao Japão. Como eu falei para vocês, foi algo gradativo, né? Nem na própria Europa não houve de imediato a implantação da industrialização, da Revolução Industrial em toda a Europa, né? Foi algo que foi se espalhando, começou aqui na Inglaterra, né? Depois daqui foi para o país vizinho e assim sucessivamente, né? Por quê, pessoal? Porque a gente tem que entender isso.
Porque a ideia que nós temos é que a Revolução Industrial ela impactou o mundo inteiro de imediato. Não foi assim, certo? Não foi assim. Ela chegou nos Estados Unidos depois, ela chegou no Japão depois, mas o boom da Revolução Industrial ficou ali contido na Europa. Claro que a Europa estava servindo como um berço dessa industrialização e trazia tecnologias novas que, claro, eram exportadas, enfim. Porém, essa revolução, como a gente conhece, ela ficou contida ali na Europa por um certo tempo. Ou melhor, o nível de revolução industrial que nós costumamos estudar, costumamos observar, ele se destacou principalmente na Europa. Ok? Ficou claro? Ficou claro? Se não ficou claro, por favor, me mande um e-mail que a tia vai te responder com todo prazer, tá bom? Que não fique nenhuma dúvida, certo? Então nós temos aí, ó, no mapa Europa, fases de expansão territorial da indústria, onde tem o que? Maiores áreas industriais, essa parte destacada em vermelho com maior ponto, né? Tem aí, por exemplo, a Alemanha, tem, por exemplo, Moscou, certo? A França também, e a direção principal para que houve essa expansão territorial das indústrias. Olha que interessante. E claro, tem aí umas datas de 1840, 1850, 1860, 1870. Né? Então tem o Reino Unido, República da Irlanda, França, a Espanha, Itália, Romênia. Esse balão que você pode observar no meio aí do mapa foi o trajeto, né, a expansão, no caso territorial, da indústria na Europa. Tá? Diversos fatores, pessoal, contribuíram para a Revolução Industrial que ocorresse primeiro na Europa. Diversos fatores. A Europa ela tinha ali o campo propício para que a Revolução Industrial acontecesse, tá? E claro que isso vai ser estudado, né, como o próprio livro de vocês já traz, melhor em História, na disciplina de História que aborda isso mais profundamente. Mas em síntese, nós temos aí o capital, as matérias-primas, a mão de obra e os mercados consumidores. Calma aí, ó. Capital, matéria-prima, mão de obra e os mercados consumidores. Como assim, professor? Pessoal, a Europa, ela durante muitos anos, durante muitos séculos, ela foi o quê? Ela foi aquela nação que retirava, né, grande quantidade de recursos econômicos das suas colônias. Inclusive, muitas das colônias estavam onde? No continente africano, certo, pessoal? Então, ia lá, a Europa, ó, pegava aqui, olha, tem isso aqui, olha, aqui essa colônia chamada Brasil também. E, enfim, assim ela fazia nas suas colônias, né? Nas suas colônias, e o que permitiu que ela enriquecesse, que ela acumulasse riqueza, capital, que ela virasse uma mega de uma estrutura, tá? De local que pudesse desenvolver isso que a humanidade estava esperando, uma revolução industrial. Então ela tinha base econômica para isso, ela tinha capital graças, né, por meio aí também da mineração de ouro, de prata, da agricultura, do comércio desigual, da acumulação de riqueza que ela conseguiu acumular graças a essa exploração das suas colônias, certo? Matéria-prima também, né? Alguns países europeus eles dispunham de reservas de carvão mineral, combustível fóssil mais utilizado na época da primeira Revolução Industrial. Foi o carvão mineral, inclusive, um dos mais poluentes, né, do mundo, mas tem um alto poder de combustão, mas também é extremamente poluente, certo? Quer um país que destaca aí com o uso ainda do carvão mineral? A China. A China tem muito disso, do carvão mineral, é um local propício para esse tipo de minério, certo? Além disso, vários países europeus possuíam colônias que forneciam grandes volumes de recursos minerais e agrícolas indispensáveis para o processo industrial. Então, outra característica que possibilitou a Europa se destacar foi, então, a matéria-prima, tá? A mão de obra, pessoal, devido ao intenso êxodo rural causado por transformações no campo, as cidades europeias cresceram rapidamente. Então, ela tinha mão de obra disponível para uma revolução industrial. E os mercados consumidores, ou seja, o crescimento das cidades, pessoas que pudessem consumir esses produtos, que pudessem comprar, né? Inclusive a exportação desses produtos industrializados,
permitiu que ela tivesse sucesso, né, e como revolução industrial. Uma primeira consequência que a gente pode já de imediato destacar para encerrar a aula é o desemprego estrutural. Tá? Lembra que o desemprego estrutural está associado ao que é o desenvolvimento de novas tecnologias que vêm e substituem a mão de obra humana. Tá? De forma bem objetiva, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, que se caso tiver alguma dúvida, pessoal, pode entrar em contato e lembre-se sempre de acompanhar a Agenda Edu, tá? Espero vocês nas lives, não deixem de participar das lives, é muito importante. Até mais, queridos, sintam-se abraçados. Tchau!